Que a paz do Senhor Jesus possa reinar na sua vida, no seu coração e na sua família. Quero hoje trazer uma mensagem da palavra do Senhor que vai falar que Jesus não se decepcionou, nem porque Pedro cortou a orelha de Malco, nem porque ele afundou nas águas do mar da Galileia e nem porque ele traiu Jesus. Então nós vamos refletir sobre essa palavra, tá bom? Mas antes, não esqueça de deixar aí o seu gostei, é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com outras pessoas e ajuda aí no crescimento do canal. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos lá para a palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia diz em João capítulo 18, versículo 10, Pedro cortando a orelha de Malco. E eu gostaria muito de dizer uma coisa para vocês. Aquela atitude de Pedro não decepcionou Jesus. Muito pelo contrário, apesar de Jesus dar uma lição a Pedro, Jesus ele compreendeu qual foi a atitude de Pedro naquele momento. Primeiro, Pedro foi movido por um impulso. E depois também Pedro foi estimulado pelo desejo de defender a pessoa de Jesus. Então Pedro tomou a decisão errada naquele momento porque Pedro ele tinha um temperamento sanguíneo. Pedro ele tinha um temperamento muito forte, explosivo. Então a ação que ele teve naquele momento foi ali motivada pelos seus impulsos de proteger Jesus, de defender Jesus, o impulso da sua natureza muito forte. Então Jesus ele não se decepcionou com Pedro. Porque Pedro, por ser um crente, por ter vivido com Jesus, aprendido com Jesus, caminhado com Jesus, estava tendo um tipo de atitude daquela? Não. Naquele momento Jesus ele compreendeu Pedro. Jesus entendeu profundamente que aquilo ali, aquela ação de Pedro era movida pelos seus impulsos, pela sua natureza muito forte, natureza essa que interessava muito a Jesus e que Jesus escolheu Pedro para estar à frente de tudo depois, justamente porque era uma pessoa de atitude. Então Jesus muito mais enxergava essas coisas na vida de Pedro do que propriamente uma pessoa de que Jesus pudesse estabelecer algum tipo de crítica por ele ter tido uma atitude violenta e naquele momento de demonstrar que havia aprendido muito de Jesus, ele não demonstrou. Não, Jesus não olhou por esse lado de jeito nenhum, muito pelo contrário. Jesus reprovou a atitude dele, é verdade. Jesus até deu uma lição ali, que se ele fosse violento, alguém poderia ser violento com ele também. Mas Jesus não se decepcionou com Pedro. Jesus conhecia Pedro, Jesus conhecia o temperamento de Pedro, a explosividade dele, e interessava muito a Jesus aquele temperamento de atitude, de ser uma pessoa enérgica para ser utilizada no reino de Deus. Posteriormente, em Mateus capítulo 14, versículo 30, mostra Pedro afundando no mar. Jesus manda ele vir ao encontro dele e Pedro sai caminhando pelas águas ao encontro de Jesus. E daqui a pouco Pedro, ali na dúvida no seu coração, então ele começou a afundar. Isso decepcionou Jesus? Mas é claro que não. Porque se a gente pensar dessa forma, a gente teria que ser super-homens na fé o tempo todo. E não é isso que acontece. Tantos homens de Deus, tantos heróis da fé que a gente vê no Velho Testamento, no Novo Testamento, eles não foram assim, eles tiveram os momentos de fragilidades deles, quanto mais nós, né? Então também nós temos nossos momentos de fragilidade também, e Jesus compreendeu isso na vida de Pedro naquele momento também. O que aconteceu com Pedro foi o medo. Quando ele olhou para as águas, ele sentiu medo, e o medo fez ele se desconcentrar, tirar os olhos de Jesus, e se desconcentrou, e prevaleceu naquele momento o medo, e ele começou a afundar. E Jesus não ficou decepcionado porque Pedro naquele momento faltou fé no seu coração. Não. Mas o que é que acontece? Jesus estendeu a mão, tirou Pedro das águas e estava tudo bem. Porque Jesus compreende muitas vezes quando numa situação adversa a gente sente medo. Porque medo é um sentimento humano. Medo é um dispositivo que o nosso corpo tem para nos proteger. E foi isso que aconteceu com Pedro naquele momento. Então muitas vezes Jesus entende quando numa situação difícil o medo, muitas vezes, ele vem impactar a nossa fé e a gente tem ali um momento de fragilidade e muitas vezes ali a gente afunda um pouco, mesmo que depois a gente se arrepende, mesmo que daqui a pouco a gente volta atrás, daqui a pouco a gente retoma a fé de novo,
Mas tudo isso, para que o inimigo não tenha isso como uma porta de entrada em nossas vidas, vamos entender que Jesus não se decepcionou com Pedro quando ele afundou nas águas e nem tampouco se decepciona conosco quando num momento de fragilidade a gente chega a duvidar um pouco de alguma coisa ou ter um momento de incerteza em relação a algo, como vai acontecer, quando vai acontecer. Então isso é muito humano, isso é muito natural. É correto? Não é. O ideal era que a gente tivesse fé todo o tempo, mas a gente é humano, a gente tem o nosso lado de fraquezas também. A gente deve procurar melhorar, fortalecer a fé o quanto a gente puder a mais. Claro que sim, a fé é um exercício e quanto mais a gente exercita a fé, mais a gente se torna forte e invulnerável a muitas coisas, mas que também no momento do medo pode acontecer conosco o que aconteceu com Pedro. Isso é real, isso é fato, tá bom? Então é isso que acontece, mas Pedro não decepcionou Jesus quando ele afundou nas águas. Quando a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 57, que Pedro nega Jesus, Jesus não ficou decepcionado com Pedro. Nem assim Jesus se decepcionou com ele. Às vezes tem pessoas que acham que se num momento de fraqueza, talvez um novo convertido, uma pessoa que há pouco tempo está servindo a Deus e de repente num lugar ela venha passar por alguma situação e alguém venha confrontar a sua fé e de repente ela se esquive para dizer que é um cristão, ou se em algum momento ela simplesmente não quer demonstrar que é um cristão ainda por causa de alguma razão que a gente desconheça, talvez até por ser uma nova convertida ou uma outra situação qualquer. É uma coisa realmente triste? É, porque Jesus ele tem que ser a nossa joia maior. Jesus tem que ser o tudo de nossas vidas. Mas se isso acontecer em algum momento, Jesus ele não vai se decepcionar conosco. Jesus ele vai entender a motivação do coração de cada um, como entendeu a motivação do coração de Pedro. Pedro ele estava se sentindo sozinho. Pedro ele estava se sentindo abandonado. Pedro estava vivendo uma turbulência dentro da sua cabeça, do seu pensamento. Ele estava vivendo momentos de incerteza. Aquele Jesus poderoso que ressuscitava os mortos. Então naquele momento ele estava confuso porque Jesus tinha sido preso e as pessoas estavam dizendo que ele ia ser morto. Então era muito boato, era muita coisa correndo ali em Jerusalém e Pedro ele estava confuso. A cabeça dele estava cheia e quando ele foi confrontado ali, no primeiro impulso que veio foi de negar Jesus e Jesus compreendeu isso, né? Jesus compreendeu isso. Mas o que é certo é que Jesus não se decepcionou com ele. Jesus continuou amando Pedro. Jesus continuou depositando nele a confiança do que ia fazer com ele, transformar ele o maioral da igreja, levar as outras pessoas. Depois Jesus se revelou para Pedro e todo mundo conhece a história abençoada da vida de Pedro. E Jesus não abriu mão de Pedro por causa daquilo, porque Jesus olha para o nosso coração. Jesus olha para dentro de nós. A Bíblia diz que ele pesa os nossos espíritos, ou seja, as nossas motivações, o que realmente leva o homem a fazer alguma coisa. Agora, se uma pessoa negar Jesus de propósito, de maldade ou porque não ama ele o bastante, aí é outra situação, mas não no caso de Pedro ou não no caso de uma outra pessoa qualquer que só por uma fraqueza ela fez aquilo, mas ela ama Jesus e como Pedro depois se arrependeu com amargura de coração, com lágrimas, né? Isso prova o quanto ele amava Jesus e o quanto ele se arrependeu. Então, isso é o que justifica. Então, queridos, Jesus não se decepcionou com Pedro quando ele cortou a orelha de Malco, quando ele afundou nas águas. Jesus não se decepcionou com ele, ou nem tampouco quando ele negou Jesus, porque Jesus olha para o nosso coração e Jesus sabia que Pedro amava a ele. Jesus tinha certeza que Pedro amava profundamente a ele e isso é o que importa, é a gente amar Jesus mais do que todas as coisas, sempre e sempre e sempre. Quero orar pela sua vida agora para que Jesus abençoe, que você seja como Pedro, uma pessoa que ama Jesus acima de tudo. Pai querido e eterno, eu te peço agora, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nunca deixe o inimigo plantar em nossa mente uma semente de confusão, de que nós não somos perdoados pelo Senhor Jesus por alguma atitude num momento de fraqueza. E depois que a gente venha se arrepender de que o Senhor ainda assim se decepcionou conosco e nos ajude a entender para que o inimigo não venha explorar isso para tentar nos derrubar espiritualmente. Mas o Senhor é aquele que conhece os nossos corações, aquele que conhece as nossas fraquezas e nos ajuda em todas as coisas. Nos fortalece, Senhor.
para que a gente venha te amar, para se um dia a gente precisar morrer por ti, a gente não venha pensar duas vezes em sacrificar nossas vidas por amor de ti. Sabemos que é difícil, Senhor, mas nós sabemos que tu és o nosso tudo, tu és o amor das nossas vidas, tu és o Senhor que nós amamos de todo o nosso coração e, portanto, Senhor, vem nos abençoar, vem nos ajudar em todas as coisas. O Senhor nunca se decepciona conosco se nós te amamos de coração, mesmo quando a gente seja em algum momento fraco, mesmo quando em algum momento a gente vier fraquejar, pecar, cair, mas que o Senhor não se decepciona conosco, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos levanta, o Senhor vai nos buscar, o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá outra chance, mais outra e mais outra, e desde que a gente venha se arrepender, Senhor, desde que a gente venha mudar de atitude, o Senhor é aquele que está disposto a estar conosco e, portanto, nós te louvamos, te agradecemos, porque tu és o amado de nossas almas, aquele que cuida de nós e que nos ama incondicionalmente. Isso é tudo o que importa e, portanto, Senhor, eu te louvo pela vida dos teus filhos e te peço essa bênção para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.